Olá, terceiro ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula que tem hoje como componente curricular a matemática. Que Deus nos proteja grandiosamente toda a nossa quarta-feira, dia 18 de novembro. Turminha, assistam às videoaulas de vocês com atenção, tranquilidade, determinação. Verifiquem as orientações que seguem para vocês na agenda de vocês durante toda essa semana e realizem as atividades com capricho, ok? Estarei aguardando as devolutivas com carinho no final da tarde. Então, para início de conversa, turminha, eu apresento hoje para vocês, onde tem mais atividades, certo? No livro de vocês, módulo 4, já aí encerrando, com as atividades que seguem para vocês no módulo, ok? Então, aí, na primeira questão, nós temos uma tabela, um quadro, e esse quadro, ele traz para vocês duas quantias, Primeira quantia de R$ 30 e a segunda quantia de R$ 50. Então, o que é que pede aqui no enunciado dessa primeira questão? Complete o quadro com a quantidade de cada cédula e moeda necessárias para formarem juntas as quantias indicadas. Então, eu tenho aqui a moeda de R$ 1, eu tenho aqui 3 cédulas diferentes. Eu tenho uma cédula de R$ 2, tenho uma cédula de R$ 5 e tenho uma cédula de R$ 10. Para mim, certo? Formar aqui, fechar os R$ 30, que é uma quantidade exata, eu posso colocar 4 moedas, certo? De R$ 1, que formará R$ 4. Se eu colocar aqui 3 cédulas de R$ 2, eu terei R$ 6, ok? E R$ 6 mais R$ 4, eu fecho aí nos R$ 10, ok? Se eu tiver 2 cédulas de R$ 5, eu vou ter R$ 10. Então, R$ 10 com mais R$ 10, anterior, fecha 20. E uma cédula de R$ 10 fecha os 30, ok? Então, vamos verificar a quantia de moeda e de cédulas que eu deverei colocar, que eu posso colocar aqui, para vocês, que juntos, juntando aí as quantidades, as quantias, formará R$ 50. Então, aqui, moeda de R$ 1, vamos deixar no zero, não vamos colocar nenhuma moeda de R$ 1, ok? De R$ 2 também não vamos colocar nenhuma cédula de R$ 2. Com relação à cédula de R$ 5, eu posso colocar 6 cédulas de R$ 5, que eu terei, no caso aí, R$ 30, ok? E 2 cédulas de R$ 10 formam R$ 20. Então, 30 mais 20, juntando essas duas quantias, eu tenho um total de R$ 50. Utilizem, turma, o caderno de matemática de vocês para vocês irem fazendo os cálculos direitinho, que dá certo. Combinado? Na segunda questão, com 7 cédulas de R$ 2 e uma moeda de R$ 1, obtemos
a quantia de R$ 15, como está representado no quadro ao lado, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, R$ 15, ok? Então, no item A, complete as frases. Usando quantas cédulas de R$ 2 e uma moeda de R$ 1, obtemos R$ 21. Usando 10 cédulas de R$ 2, você terá R$ 20. Com mais uma moeda de R$ 1, o total será R$ 21. Próximo quadrinho azul. Obtemos a quantia de R$ 23 usando quantas cédulas de R$ 2? Podemos colocar 11 cédulas, ok? No caso aí, de R$ 2, que dará R$ 22, mais uma moeda de R$ 1 fechará os R$ 23. E o terceiro quadrinho azul traz a seguinte informação. Usando a moeda de R$ 1 e 19 cédulas de R$ 2, 19 cédulas de R$ 2 dará R$ 38, mais uma moeda de R$ 1, certo? Fechará no total de R$ 39. Né? Então, aqui vocês podem perceber que usaremos a multiplicação. Não é? Se colocou 10 cédulas, então 10 vezes 2 dá 20. Não é? Somado mais 1, 21. Para dar R$ 23, colocou 11 cédulas, porque 11 vezes 2 dá 22. Com mais uma moeda de R$ 1, fecha os R$ 23. E aqui, 19 cédulas de R$ 2 dá R$ 38. Com mais uma moeda de R$ 1, fechará os R$ 39, ok? E no item B, é possível obter a quantia de R$ 30 utilizando cédulas de R$ 2 e uma única moeda de R$ 1? Não é possível no caso aqui. Justifique sua resposta, ou seja, explique. Por que não é possível? Porque o agrupamento de células de R$ 2, né, resulta sempre em uma quantia representada por um número par, ok? E se nós colocarmos mais uma moeda de R$ 1 a essa quantia, obteremos uma quantia equivalente, né, ou representada, no caso, por um número ímpar. Combinado? Na terceira questão, também é uma questão que envolve valores, que diz o seguinte no enunciado. Em uma loja, Adriana pagou uma compra de R$ 31 com uma cédula de R$ 50. No item A, marque com um X o quadro em que está representado o troco que a Adriana deve receber. Então, vamos verificar aqui. A compra dela deu R$ 31 e ela pagou com a cédula de 50. Então, será 50 menos 31, ok? 50 menos 31, você fazendo a continha, você encontrará um resultado de R$ 19, ok? Então, vamos marcar aí o quadro que traz esse troco, que corresponde a R$ 19. No primeiro quadro, eu tenho 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 2, 22. Não é esse o troco correspondente. No segundo quadrinho, 10, mais 5, 15,
Mais 2, 17. Mais 2, 19. Já corresponde. E o terceiro quadrinho? 10 mais 5, 15. Mais 2, 17. E vamos contar as moedas. 17. Mais 1, 18. Mais R$1, 19. Mais R$1, 20. Então, não corresponde, ok? Então, o quadro que traz, né, o resultado referente ao troco que ela deve receber é o quadrinho do meio. Então, você marca aí um X. No item B, no momento do pagamento, a atendente da loja perguntou se a Adriana tinha R$1 a mais, uma moeda de R$1. Em sua opinião, por que a atendente fez esse pedido? Na realidade, se deu R$31 a compra dela, a atendente perguntou se ela tinha R$1 a mais para poder facilitar o troco dela. Ok? Esse é o objetivo. E no item C, quantos reais a Adriana vai receber de troco se der mais R$1 para a atendente? Se no ato da compra, né, quando a atendente perguntou se ela tinha R$1 a mais, e ela tendo a moeda de R$1 e ela passando aí adiante a moeda de R$1, no caso, né? Então, seria 50 menos 30. E 50 menos 30, né, o troco dela, se ela passar a moeda de R$1, será de R$20, ok? Na quarta questão, nós temos aqui uma figura bem alegre, né, bem colorida e com várias letras do nosso alfabeto. Então, na imagem ao lado, podemos notar que as regiões D e E juntas, no caso aí, ok, ó, juntas, formam a região retangular. É uma afirmação. Escreva outras regiões dessa imagem que, juntas, formam uma região. No item A, circular, na forma de círculo. Eu posso pegar aqui, ó, E, H, L. Podemos observar que as cores são diferentes, mas observando o letreiro aqui, elas têm um formato circular. B, quadrada. Podemos verificar aqui na quadrada L, M e N. Podemos verificar também S, ó, certo? Quadrado, ó, S e T, né? Tem um formato quadrado, ok? No item C, triangular, no formato de um triângulo, 3 lados. Letrinha J, ok? Ó, e a pontinha, 1, 2, 3, né? Ok? E aqui N, 1, 2, 3, né? N também. Formato triangular. Na quinta, Carlos representou parte de seu bairro utilizando regiões planas, que vocês estudaram nos capítulos anteriores, né? Podemos perceber aqui que nós encontramos somente uma letra do alfabeto, que é a letra A, mas nós podemos observar que o desenho, ele traz quadrado, ele traz, no caso aí, né, retângulo, ok, ó, triângulo, tá bom? Círculo. Então, no item A, observando aqui o item A, nessa imagem completa, as regiões quadradas, triangulares e retangulares, certo? Elas representam esquinas, quer dizer, ficam somente nas pontas. Elas
representam os quarteirões, que é o local onde a gente encontra aí as ruas, ou as rotatórias, é o local onde faz aí a volta, tá bom? Então, nós podemos perceber, né, que essas partes quadradas, retangulares e triangulares, elas formam, no caso aí, os quarteirões, ok? Né? Essa parte aí onde nós encontramos as ruas, né? No item B, a região circular, formato de um círculo, dessa imagem, representa o quê? Né? Representa uma placa? Não, não traz nenhuma informação. Uma esquina? Não, porque não está na ponta. Uma rotatória? Sim, uma rotatória. E no item C, nessa representação aqui, o quarteirão A lembra que tipo de região plana, não é? No caso aqui, ó, não lembra um triângulo, certo? Essa região A. Não lembra um retângulo, não lembra um círculo, mas lembra um quadrado. Então, você não vai marcar circular e nem triangular, mas nós podemos observar pelo desenho, onde nós encontramos a vogal A, certo? Que ela tem a forma totalmente, literalmente quadrada. A sexta, turma. Pinte a ficha que apresenta o nome de uma figura geométrica que não é contorno, ok? Então, quadrado, ele é preenchido, né? No caso aí, certo? O retângulo é preenchido, o triângulo é preenchido, a circunferência é preenchido. Então, no caso aí, que não é contorno, no caso aí, é o círculo, ok? A sétima. Em uma malha, essa malha ela é bem diferente da malha que vocês estudaram anteriormente, né? Então, aqui é uma malha triangular. Por quê? Porque é uma malha formada por vários triângulos, né? Podemos perceber que são peças de 3 lados, que tem a ponta voltada tanto para a parte de cima, superior, como para a parte inferior, a parte de baixo. Eliane desenhou 3 paralelogramos. Então, podemos verificar aqui, ó, a figura a figura B e a figura C. Verificando o que os itens aí, né, estão pedindo referente ao enunciado da sétima questão. No item A, entre os paralelogramos desenhados na malha triangular, quais são congruentes? Lembrando, figuras congruentes são figuras que apresentam o mesmo tamanho com relação a comprimento e com relação a largura também, ok? Então, vocês podem contar a quantidade de triângulos e verificarem tanto no comprimento como na largura, tá certo? Tanto no comprimento como na largura. Ou então, colocar uma régua também, não é? A régua ela é um subsídio e verificar o tamanho, tá bom? Tanto no comprimento como na largura de cada uma das imagens, da A, da B e da C. E você irá perceber o seguinte, que no caso aí, né, nessa malha triangular, nós temos aí 2 figuras que são congruentes, que apresentam o mesmo tamanho com relação a comprimento, com relação à largura, e são formados pela mesma quantidade de triângulos, porque a malha é triangular, ok? Que é a figura A e a figura C, ok? E no item B, escreva como você fez
Para responder ao item A, você pode utilizar a régua para medir o comprimento e a largura das figuras, né, dos paralelogramos, ou então você pode contar a quantidade de triângulos que forma cada paralelogramo, ok? A oitava, turma. Utilize um objeto para representar uma região retangular. Olha aqui, no espaço a seguir, ao lado. Depois, compare visualmente a região rosa, certo? Que é a que está fora desse quadradinho aqui com o lápis, né? Tá bom? Caso aí, a região rosa, representada abaixo, com o desenho com o que você fez. E qual delas é maior? É a figura rosa ou a figura representada por você? Ok? Então, é uma resposta bem singular, é uma resposta bem pessoal, bem sua. Claro que você irá utilizar como um subsídio não só o lápis, a borracha, mas também a régua para poder facilitar. Né? Professor, eu posso verificar aqui o tamanho do comprimento e da largura desse retângulo e tentar fazer aqui o mesmo comprimento, o mesmo a mesma largura e fechar a região retangular, né, que é uma figura geométrica plana, né, esse retângulo, pode sim, não tem erro, ok? É a solução. Então, turminha, eu deixo aqui registrado um grandioso abraço meu, da professora Sádiva. Espero ter contribuído para com seu aprendizado, ok? Bons estudos para vocês e até o nosso próximo encontro.